Hoje a gente está estudando hoje o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o título dele é Honrar vosso pai e vossa mãe. E um pedaço que nós temos aqui, uma das parábolas aqui dentro, ela fala o seguinte: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então Jesus, chegando à casa, numa casa, tinha tanta gente dentro daquela casa que eles não podiam nem mesmo tomar as suas refeições. E aí os parentes dele, a mãe dele, os irmãos dele chegaram e falaram: chama ele lá para nós, que a gente não consegue entrar e quer falar com ele. E os discípulos chegaram e falaram: sua mãe e seus irmãos estão lá fora te esperando, querendo falar com você. E ele falou naquele momento: mas quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Aí ele olha para todos aqueles que estavam sentados ao redor dele e falou: esses são a minha mãe e meus irmãos, porque eles comungam comigo do mesmo ideal que eu. Né? Então, isso que é a lição de hoje. Mas esse capítulo todo, o capítulo 14 todinho, ele fala sobre a família. O que ela é aqui no plano físico e o que ela é no plano extrafísico, do lado espiritual. Quando nós pensamos em família, o que vem normalmente na nossa mente? É exatamente a parentela que nós temos. Todos aqueles que possuem conosco um antecedente, né? um ancestral em comum. Então nós temos bisavôs, tataravôs, outros tetravôs, ou outros ainda mais para trás, e são esses que a gente entende como parentela, e é claro, aqueles outros também que são meus pais, meus avós, meus irmãos, meus sobrinhos, todos aqueles que estão para cima de mim, que estão, né, ou ao lado, como parente, como irmãos, sobrinhos, ou como meus filhos, meus netos. Então esses nós consideramos como família. Mas também são parentes os nossos primos, nossos tios e muitos outros. Aqueles que são primo em segundo grau, o primo do primo, são aqueles que nós normalmente consideramos como família. E é claro que a gente não pode esquecer aqueles que são parentes por afinidade, que são os parentes do nosso companheiro, da nossa companheira. Então são os pais dela, os irmãos dela, os sobrinhos dela, que se achegam a nós, e é claro, todos os primos, todos os outros parentes dela, que também acabamos abraçando como sendo os nossos parentes. Então, culturalmente, nós englobamos todos esses naquilo que nós chamamos de família, mesmo que a gente não tenha um vínculo de sangue, né, com todos eles. Então essa que eu acabei de falar é a nossa família material, onde os laços de sangue, ou o sobrenome da família, é que unem as pessoas. Na família espiritual, o que nos une, como eu falei ali que Jesus disse naquele momento, o que nos une são os laços de intenções, os laços de pensamento e os laços de atitude. Então, às vezes, o nosso sangue não quer dizer nada nesse momento. Para a família espiritual, o nosso sangue não tem grande significado. E nós podemos ter esses laços com aqueles que são os nossos parentes. Então nós temos afinidade com as pessoas que são realmente da nossa família, mas nós podemos tê-los também com pessoas totalmente diferentes que ao longo da nossa vida acabam entrando no nosso rumo, entram no nosso caminho. As nossas inclinações e as inclinações dessas pessoas que aparecem ao longo da vida, da nossa vida, são por vezes tão semelhantes. Às vezes o trato é tão fácil, né? Você conversar com ele, o dia a dia com eles, toda vez que a gente se encontra, é tão fácil que nós nos damos melhor com essas pessoas que são estranhas do que aqueles que são nossos irmãos de sangue. Todo mundo sempre costuma ter: eu tenho um amigo, nossa, aquele é mais irmão do que realmente o meu irmão. Muitas vezes acontece isso. E é nesse núcleo de convivência mais constante que, possuindo ou não parentesco, nós encontramos aqueles que possuem conosco ligações de vidas anteriores. E a quem nós nos unimos na busca do progresso, tanto individual como no progresso em grupo. É comum a gente reencarnar, normalmente, num círculo comum, um círculo assim, que várias vezes a gente encarna junto. Então, eu, meu pai, minha mãe e minhas irmãs, nós já devemos ter tido outras encarnações juntos. E a gente vem mais ou menos nesse ciclo.
meus avós, meus tios, todo mundo mais ou menos nesse círculo, um tentando auxiliar o outro, um se ajustando aos outros. Vez por outra, a gente nasce em um núcleo mesclado, um núcleo diferente, onde nem todos se encontraram antes de uma outra vida. E isso serve, por vezes, para acelerar o nosso progresso, para acelerar o nosso aprendizado. Pois pode ocorrer que o nosso grupo anterior, aquele núcleo que a gente sempre estava reencarnando, chegou num ponto que aquelas pessoas, aqueles espíritos que reencarnam junto conosco, eles já não têm mais condição de nos ensinar alguma coisa. Estabilizou. Eles chegaram no limite deles e nós precisamos avançar. E aquele núcleo já não nos ensina mais nada. Então nós vamos para um núcleo diferente, onde aqueles espíritos já têm uma condição de nos ensinar alguma coisa a mais. Qualquer que seja o motivo, os laços de amor que unem esses membros desses núcleos, né, nunca se esvaem, eles nunca terminam. Então, eu saí de um núcleo familiar, comecei a reencarnar em outro núcleo familiar, os laços que eu tinha com aquele outro grupo permanecem. Os laços de amor, de afeição, eles permanecem. A gente vai se encontrar? Talvez não. Mas é bem capaz que a gente se encontre de que maneira? Como aquelas pessoas amigas que a gente encontra no meio do caminho e fala: nossa, eu me dou tão bem com você que parece que eu te conheço há muito tempo. Se um desses membros, por exemplo, não gostasse dos seus pais ou não gostasse dos seus irmãos e se afastasse daquele núcleo que ele pertencia, porque não conseguia mais conviver, aquele dentro daquele núcleo que gostasse desse espírito que está querendo sair do convívio familiar, tivesse apreço por ele, manteria sempre ligado a ele através do pensamento, desejando que aquele ser procure e encontre o seu progresso, encontre o seu equilíbrio e encontre a sua paz. E ele vai estar sempre disposto a auxiliar esse ser que não se encontrou naquele núcleo no momento em que for possível, da maneira que ele puder ajudar. Então nós não nos esquecemos das pessoas que a gente tem apreço. Aquele que ama não se importa com reciprocidade. Se eu amo uma pessoa, aquele que realmente ama, ele não se importa. Claro, todo mundo fala, mas é bom a gente ter reciprocidade. Você ama a pessoa e você recebeu o carinho, recebeu o amor de volta, é muito bom. Mas aquele que realmente ama de verdade, ele não se importa. Ele não é por isso que ele trata bem a pessoa, não é por isso que ele ama. Ele ama porque realmente ama. Então, aquele que ama, né, que não se importa com reciprocidade, e nem a morte do corpo, e nem o retorno de uma outra vida, impede, né, faz sumir esse sentimento. E esse sentimento ele fica adormecido durante a nossa nova vida. E quando a gente desencarna, quando a gente volta para o plano espiritual, muitas vezes a gente volta a relembrar desse sentimento que a gente tem. A família material, então, nem sempre ela é igual à família espiritual, mesmo que a convivência seja totalmente cordial. Muitas vezes a gente tem os irmãos que a gente se dá muito bem, a gente se dá muito bem com os nossos pais, mas os interesses maiores são completamente incompatíveis. Para a gente ter uma ideia, né? Sempre me dei muito bem com os meus pais, sempre me dei muito bem com a minha mãe. Um dia ela chegou para mim e falou: então, você não vai na missa? Eu falei: mãe, eu não sou mais católico, né? Eu sou espírita. Já fazia anos, né? Ela fez assim, nossa, ela levou um susto, né? Ela nunca se impôs a isso, mas os interesses são um pouco diferentes, o modo de ver é diferente. O amor ainda existia, o respeito ainda existia, mas a gente percebe que os interesses, a compreensão é um pouco diferente. Então a gente percebe que em determinado momento, por mais que a gente tenha amor, às vezes a gente já não combina mais dentro daquele mundo. Às vezes o que existe entre os membros de uma família material é o amor de convenção. Se é meu irmão ou se tem meu sobrenome, eu amo. Tanto que nós muitas vezes nos afastamos quando não há nenhuma uma razão formal para a gente se encontrar. Às vezes a gente tem uma reunião de família, a gente vai. Mas quando a gente não tem essa reunião, esse compromisso, a gente não procura um ou outro.
Em compensação, tem família que toda semana ou todo dia, oi, como é que você está, como é que está, não sei o quê, e fica se ligando, fica se falando. Mas cada família tem um jeito de ser. Aquela passagem do Evangelho que eu li, né, que Jesus pergunta quem é minha mãe e quem são meus irmãos, e ele faz, esses que fazem a vontade do Pai são minha mãe e meus irmãos, nos mostra que a sintonia de interesses, de ações, pensamentos e sentimentos é que realmente nos une em uma verdadeira família. A verdadeira família é a família espiritual. Os irmãos de Jesus, a gente tem que sempre lembrar, eles não compreendiam direito aquele irmão esquisitão. Jesus era o irmão esquisitão daqueles. Em muitos lugares vocês vão escutar que eles falam que Jesus foi filho único. Não, Jesus teve irmãos e teve irmãs. E você imagina, naquela época em que todo mundo cuidava de si, de repente você tem alguém na tua família que sai falando de cuidar dos outros, se for hoje em dia a gente já tinha internado, né? Com certeza teria internado. Então ele não era compreendido pelos seus irmãos. E mesmo Maria, com todo o amor que ela tinha, ela não tinha entendido perfeitamente qual era a missão, a verdadeira missão do filho dela. E a gente vê que os irmãos deles não compreendiam direito. No Evangelho de João, capítulo 7, tem um pedaço que o João fala o seguinte: os seus irmãos não acreditavam nele. Então, a gente já percebe por aí que gostavam dele, mas vamos deixar ele um pouquinho meio de lado. Nós mesmos podemos possuir em nosso núcleo alguém com quem nós convivemos em perfeita harmonia, mas que não comunga dos mesmos ideais que nós. Não, às vezes, não de forma plena, não é? E age, tem interesses diferentes do nosso e age de uma forma totalmente diferente. Ao final dessa encarnação, nós com certeza, eu e esse irmão, seremos bons amigos, mas não quer dizer que a gente vai se buscar mutuamente na erraticidade, ou que a gente vai trabalhar para retornar junto de uma outra vida, os dois convivendo bem proximamente. Se ele precisar, eu estou pronto, mas eu não vou ficar procurando. Essa que é a verdade. Nós vivemos experiências, aprendemos juntos, mas ainda não partilhamos os mesmos ideais, ou pelo menos não com a mesma intensidade. Eu quero fazer o bem, quero ajudar as pessoas. Maravilha, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar algumas coisas, não, desse modo não. Vamos ajudar de uma maneira diferente. Então, existem intensidades, às vezes, diferentes. Tem aquelas pessoas que tiram da própria roupa e dão para aquele que está necessitado. O outro ele vai escolher aquela peça de roupa que ele já não usa mais, às vezes está bem gasta para poder dar. Os dois estão ajudando, só que um tem um ímpeto maior do que o outro. E, às vezes, isso acaba dando atrito entre esses dois irmãos. Durante o nosso progredir, nós vamos alterando os nossos interesses. E acabamos por deixar a família anterior para nos unirmos a uma outra família. O vínculo não termina, mas os nossos interesses se modificam. Mas mesmo aqui, os laços de afetividade ainda vão se manter com algum membro daquela família anterior. E quando possível, aquele que estiver em uma situação de progresso maior, uma situação de equilíbrio maior, sempre retornará para trás para auxiliar aquele que ficou um pouco para trás. Dá a mão para que ele possa progredir também. E isso é realmente você amar o outro. É você fazer com que o outro também progrida. Não é ficar de cima falando, vai, vem, você pode, deixa de ser preguiçoso. É você estender a mão e dar e ajudar para que ele também suba, que ele possa também progredir. No título desse capítulo que nós estamos estudando aqui, está lá, honrar pai e mãe. E quando a gente fala de honrar pai e mãe, às vezes a gente fica na dúvida, o que quer dizer exatamente isso? Será que eu tenho que ficar fazendo homenagem ao meu pai e minha mãe toda hora? Eu tenho que ficar falando para eles, eu amo, te amo, te amo, te amo, toda hora? Não é isso que quer dizer honrar pai e mãe. Honrar significa reconhecer o esforço que eles fizeram na nossa criação. Se nós somos espíritos simpáticos, eu e os meus pais, é reconhecer-lhes a paciência, a dedicação para me proporcionar a oportunidade de crescimento. O crescimento que eu estava, a oportunidade que eu necessitava
e também por me ensinar a compreender como é a vida em família. Então, quando a gente vem em um grupo que gosta de nós temos que ter muita gratidão com esses pais que realmente se esforçaram e nos receberam. Mesmo que esses esforços tenham tido um alcance limitado na nossa vida, devido às próprias limitações que esses pais tinham. Mas eles fizeram tudo o que era possível. E às vezes, a única forma que eles tiveram de nos ensinar foi o exemplo do trabalho simples, mas realizado com dedicação e honestidade. Quantos de nós não tivemos pais que às vezes não sabiam ler, não sabiam escrever e que viviam de uma maneira extremamente simples? Mas eles nos ensinaram para nós o quê? A honestidade. Ensinaram para nós o valor do esforço que a gente tem que fazer em nosso favor e em favor dos outros. Então, nós temos que agradecer essas pessoas. Se eu e eles somos espíritos antipáticos, nós devemos reconhecer-lhes o desapego às mais profundas aversões que eles tinham com relação a mim e mesmo assim me receberam como filho. Todo mundo pensa, e normalmente quem vem no meio espírita acha, e a gente ouve falar, muitas vezes, então a gente programa a vida. A gente vem para cá, a gente programa a vida. Então eu programei vir com meu pai, programei com a minha mãe. De certo modo, isso é programado, a partir de determinado ponto. A grande maioria da população que tem no planeta, não existe essa programação feita por eles, pelos espíritos. A programação é feita pelos espíritos superiores, aqueles que nós chamamos de nossos anjos da guarda. Eles é que conversam e que fazem um acerto. E mesmo assim, para que a gente venha de uma família, não é assim, você vai para lá, corre lá que tem uma vaga lá, vem para cá, não é assim. Existe também um planejamento, existe também um ajuste, e principalmente quando a gente vem para acertar as arestas, tem que ter uma aceitação de um lado, tem que ter uma aceitação do outro. Quando a gente entra na carne, a gente esquece às vezes essa aceitação e a gente se deixa levar por aquilo que a gente tem, as reminiscências que a gente traz do passado. Mas nós viemos aqui para nos reajustar. E isso não foi assim, eu programei junto com você e vamos vir. Não. Foi colocado como uma sugestão e nós normalmente aceitamos o que a gente acha que é capaz. Quando a gente chega aqui, a gente vê que é um pouquinho diferente daquilo que a gente imaginava lá do outro lado. Então, quando nós somos antipáticos, a gente pode até ter, nossos pais podem até ter por nós o afeto entre aqueles que se simpatizam, mas nos tratam com uma certa aridez. Não é? São aqueles pais que são duros, não são aqueles pais carinhosos. Eles nos mostram o caminho certo, mas eles não têm aquela dedicação para conosco. E aí a gente tem que entender que essa rigidez, essa aridez com que eles nos tratam, é exatamente o remédio que a gente precisa para que a gente possa se curar de algum defeito que a gente tem. E da onde a gente deve recolher o que houver de melhor para a nossa cura e também no futuro para a cura desses nossos pais também. Então, se a gente está diante de pais severos, severos sem o abuso, é claro, mas aqueles pais duros, às vezes secos, é porque nós precisamos desse tipo de ensinamento. Nós, com certeza, se tivéssemos pais mais amorosos, nós abusaríamos da confiança deles. Quando nós passamos a compreender esse tipo de coisa, nós começamos a entender algumas atitudes que os nossos pais tiveram conosco ao longo da vida. E a gente passa a entender que isso, o modo como eles nos agiam conosco, não é porque eles não gostavam de nós. Era uma coisa mais forte do que nós, mais forte do que eles. Por quê? São reminiscências que tinham, são vivências que nós tivemos lá. Às vezes eu prejudiquei demais numa vida, em outra vida, e ele me prejudicou, ou seja, viemos brigando ao longo do tempo. Não dá para chegar numa vida de uma hora para outra e achar que a gente vai cair de amores, de jeito nenhum. O que é? A gente vai aprendendo a conviver, vai aprendendo a se suportar. E através desse se suportar, a gente vai aprendendo a se amar. Muito bom. Vencidas essas barreiras, nós vamos ter conquistado um novo amigo. E esse novo amigo, a gente vai procurá-lo tanto lá fora, no plano espiritual, quanto nas próximas encarnações. É por isso que a gente vem na família.
para a gente se ajudar, mas principalmente para a gente ajustar os erros do nosso passado. Mas o que a gente deve pensar quando as partes não buscam conciliação? Né? Ou seja, o pai e o filho eles não se ajustam. Né? Como pensar nisso? Quando os pais não possuem capacidade necessária ou quando abrem mão das obrigações de zelar pelo crescimento intelectual e moral dos próprios filhos, caberá a esses filhos buscar forças dentro deles para vencerem esses desafios, para não passarem a odiar os seus pais, porque senão o ciclo se repete. Éramos antipáticos, seremos antipáticos e continuaremos antipáticos. Então tem que buscar dentro deles para entender a limitação daqueles pais e não odiá-los, né, e perpetuar esse tipo de sensação. Porque esses pais ainda possuem muito de ignorância e de brutalidade, marca de seres que ainda estão lá atrás na marcha do processo. Cabe a esses filhos, sem serem submissos e sem se calarem diante de qualquer tipo de abuso, não alimentarem o ódio e nem desamparar esses pais quando na velhice eles tiverem em alguma necessidade. Já quando os pais fazem de tudo para dar ao filho a todas as oportunidades que muitas vezes eles mesmos não tiveram, e apesar disso recebem desse filho apenas ingratidão, é esse último, né, é esse filho e que ainda é extremamente atrasado. Ele que ainda está precisando aprender. É esse filho que ainda desperdiça muita oportunidade de reajuste para poder entender aquele pai e aproveitar as próprias oportunidades. Esse filho ainda é cometido pelo orgulho, pelo egoísmo, não sendo capaz de reconhecer os esforços daqueles que o amam. Então, isso que nós vemos. Então, quando os pais tudo fazem para que o filho tenha uma conduta correta, quando buscam por todos os meios que dispõem rodeá-lo de afeto, e mesmo assim esse filho busca por caminhos tortuosos, rejeita o carinho dos pais, rejeita a ajuda dos pais, esses pais estão justificados perante a tarefa que eles tinham quando entraram nessa vida de educar aquele filho. E toda a desventura a qual o filho vai estar sujeito é de total responsabilidade desse filho. Os pais fizeram tudo o que estava na mão deles, se esforçaram ao máximo, mesmo assim o filho seguiu um caminho errado. Até os 7 anos nós carregamos as crianças ali, né? É ali que a gente realmente mostra os verdadeiros valores para as crianças. De 7 a 14 anos nós palpitamos. Acima dos 14 anos a criança ela já adquire total consciência, né? Já readquire a sua personalidade. Não adianta a gente falar mais. Se a gente não plantou a sementinha boa lá atrás, pode ser que não funcione mais. E mesmo quando a gente planta, pode ser que ele não goste e arranque a planta que tinha germinado. Por quê? Porque é a escolha dele. Nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio, ou seja, livre escolha. Só que a livre escolha traz também uma consequência, que é o quê? Você ser responsável por tudo aquilo que você escolheu. Para não nos perdermos pelas trilhas, quando a gente lê, quando a gente ouve alguma coisa, a gente sempre precisa ter um parâmetro, alguma coisa que vai balizando a gente daquilo que a gente ouve. Vocês estão me ouvindo falar aqui na preleção, mas muitas vezes a gente não consegue explicar tudo de maneira absoluta em 30 minutos. Né? Então, uma coisa que a gente sempre tem que ter na mente. Deus não castiga ninguém. Então, se você tem pais severos, pais que não são amorosos, é porque você precisa de pais daquele jeito. Não é castigo, não é Deus pegou essa criança, colocou lá e falou, né, esse é castigo para você aprender. Jamais. É porque com pais carinhosos ele não vai aprender. Ele precisa de mãos mais firmes. Infelizmente, às vezes aqueles que têm a mão mais firme, eles partem da brutalidade, o que não justifica de modo algum. Mas aqueles que não têm pais amorosos têm que entender, não é castigo, é simplesmente consequência de tudo aquilo que eles fizeram no passado. Hoje nós estamos na família que nós precisávamos estar para poder aprender aquilo que é necessário, para poder fazer aquilo que é necessário, para ajustar o que é necessário ajustar.
seja então para que todos se auxiliem, seja para que a maioria auxilie a um, ou porque um dessa família venha auxiliar ao outro. Todo mundo já ouviu falar aqui da ovelha negra da família, música da Rita Lee, né? Então, o que acontece? A gente sempre pensa, a família toda unida e aquela pessoa é totalmente diferente. E a gente pensa que a família... Então, às vezes acontece que a família toda veio para ajudar aquela ovelha negra que está ali na família. Só que às vezes essa ovelha negra, né, ela só tem a cor diferente, mas é ela que é tem maior progresso do que todas as outras. E às vezes é essa ovelha negra da família que vem para tentar consertar todo o resto da família. Claro que são espíritos bastante evoluídos, bastante preparados para uma tarefa tão difícil. Não é? Jesus era um desses. Jesus estava no meio de uma família, mas ele era totalmente diferente daquela família. E ele veio para quê? Para auxiliar não só aquela família, mas toda a humanidade. Hoje, no estágio de entendimento e de vontade que nós estamos, nós temos apreço por nossa família mais próxima. Mas nós cresceremos ao longo do tempo, tanto em conhecimento quanto em sentimento, até que nós possamos abarcar toda a humanidade como sendo a nossa família. É isso que a gente deve buscar. Só que algumas pessoas pensam o seguinte: nossa, não é muita coisa? Não é exagero? Como que eu vou amar a humanidade toda? E a humanidade não é só os espíritos que estão encarnados na Terra. Não é só os espíritos que estão em torno, no plano espiritual, aqui em torno da Terra. São todos os seres inteligentes que existem na criação, em todos os mundos que tem. Para nós a gente pensa então, nossa, é demasiado isso, é muita coisa, será que a gente é capaz? Somos capazes sim. Somente parece demasiado porque a gente ainda não chegou ao ponto correto de entendimento para aceitar como isso sendo possível. Como parece demasiado, vamos tentar fazer o melhor que a gente pode dentro do nosso núcleo familiar, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos tios e primos. Depois, quando a gente já estiver firme, a gente vai expandindo isso aos poucos, dentro da nossa capacidade. Não é sair abraçando os outros no meio da rua, mas é respeitar aquele com quem você cruza na rua. É respeitar a opinião dele, respeitar a vontade dele, até o limite onde a sua vontade, né, começa a valer. Então, todos nós temos a capacidade de amar tantas pessoas quanto possível. Não abram mão disso. Sempre se deixem, acreditem, auxiliem todos aqueles que vocês podem auxiliar. Bom? Então essa é a preleção de hoje. Então nós pedimos a Deus que ilumine cada um de nós e que nós possamos receber tudo que nós precisamos lá dentro da sala com paz e que possamos voltar aos nossos lares em paz, em segurança e, se possível, todos aqueles que quiserem retornar aqui na próxima semana para ouvir mais uma preleção. Ok? Muito obrigado, gente. Semana passada nós começamos uma sequência de aulas, um tema que depois da preleção aqui, faz favor, Sema, você pode avisar o Leandro que acabou? Ele vai começar a chamar já as crianças e tudo mais. Então, enquanto ele vai chamando as pessoas para tomar o passe, eu vou expor aqui alguns temas que a gente passa no primeiro ano do curso. Semana passada a gente falou a respeito de Deus, hoje a gente vai falar a respeito dos espíritos. Por que isso? Uma é para que a gente possa manter o nosso nível de atenção, né? Que a gente não se perca nos celulares, na conversa, não é? Mas principalmente para que com a base, o conhecimento dos princípios, né, da doutrina espírita, a gente possa compreender um pouco melhor daquilo que a gente fala nessas preleções. Tá? Então só vou montar aqui o computador, eu já vou começar a falar a respeito dos espíritos. Vocês não vão ver espíritos aqui, não vai passar espírito voando, fiquem tranquilos.